Você já sentiu que a vida se torna um peso que você não consegue carregar? Corremos, planejamos e tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças, mas há dias em que parece que nada funciona. É como se você estivesse preso em um ciclo de preocupações sem fim. Mas me permita te fazer uma pergunta. E se você não precisasse carregar esse peso sozinho? Hoje eu quero te falar sobre uma verdade que pode te libertar. Deus não quer apenas aliviar os teus fardos. Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Ele quer que você confie, que descanse e que descubra como o amor e o poder dele podem transformar a sua história. Então, fica comigo, porque juntos vamos explorar como entregar seus fardos a Deus pode mudar tudo. E antes de começarmos, te convido a fazer parte desta comunidade de fé e esperança. Escreva nos comentários: Deus, em ti confio, sê o meu refúgio e a minha fortaleza. Ao fazer isso, estamos declarando juntos a nossa fé no único que pode nos sustentar em cada passo do caminho. Vamos encher este espaço com palavras de confiança e entrega. E se prepare para experimentar como a promessa dele pode renovar a sua vida. Número 1, 1 de Pedro 5, versículo 7. Não carregue sozinho, solte a ansiedade e confie. Sabe, às vezes sentimos que carregamos o peso do mundo nos ombros. As preocupações nos sufocam, a ansiedade nos rouba a paz e parece que não há saída. Mas deixa eu te dizer algo poderoso. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. O próprio Deus nos convida a soltar os nossos fardos e confiar nele. Sim, ouça bem, ele quer que você entregue toda a sua ansiedade. Em 1 de Pedro está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5:7. Não é incrível? Não diz algumas ansiedades, nem apenas as mais pequenas, diz toda. Isso nos mostra que não há nada, absolutamente nada, que seja pequeno demais ou grande demais para Deus. Talvez você se pergunte: será que Deus realmente se importa com o que estou passando? Claro que sim. Ele é um pai amoroso que se importa com cada detalhe da sua vida, desde as coisas mais cotidianas, como preocupações com seu trabalho ou estudos, até as lutas mais profundas do seu coração. Ele está ali, esperando que você confie tudo a ele, porque esse é o coração dele, um coração que se importa com você, com o que te dói, com o que te tira o sono. E aqui vem a parte mais linda. O cuidado dele não é superficial nem distante. Deus não apenas escuta as suas angústias, ele age. A promessa dele é clara: ele tem cuidado de vós. Não é algo que ele diz só para te acalmar sem intenção de agir. Não. Ele está presente, te sustentando com a sua mão, te dando a força que você precisa para seguir em frente. Quando sabemos que ele cuida de nós, nossa fé cresce e o medo perde força. Mas aqui vai algo que eu quero que você entenda. Soltar os nossos fardos não é algo automático. É uma decisão. Perceba a palavra lançando nesse versículo. Não é uma sugestão. É um chamado à ação. Deus nos pede que entreguemos nossas preocupações a Ele. Não é algo passivo, mas uma entrega ativa. É dizer: Senhor, eu não consigo com isso, mas confio que Tu consegues. Essa atitude de soltar nossas ansiedades não só é libertadora, mas também nos transforma. É um exercício diário de fé. Como podemos fazer isso na prática? Através da oração. Essa conversa sincera com Deus, em que dizemos exatamente o que sentimos. Você não precisa de palavras perfeitas, apenas de um coração disposto. Também é importante buscar a presença dele com intencionalidade. Abra a sua Bíblia, medite nas suas promessas, deixe que a palavra renove a sua mente. E mais, mude sua perspectiva. Quando você entrega seus fardos a Deus, você reconhece que os seus limites são a oportunidade perfeita para que o poder dele atue. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você experimenta um descanso que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar.
porque ao soltar as suas ansiedades, você abre espaço na sua vida para algo muito maior, a paz de Deus. Essa paz que não depende das circunstâncias, mas da presença dele na sua vida. Além disso, a sua fé se fortalece. Cada vez que você confia nele, você constrói uma relação mais profunda, mais íntima e mais segura com o Senhor. Agora quero que você pense nisto. O que você está carregando hoje que deveria entregar a Deus? Faça uma pausa, escreva se for necessário, e depois em oração diga: Senhor, aqui está isso que me pesa. Eu te entrego, porque confio que tu cuidas de mim. E não pare por aí. Faça uma lista de todas as bênçãos que você tem, de todas as coisas pelas quais pode agradecer. Você verá como o seu foco muda, como o seu coração começa a se encher de paz, em vez de preocupação. Lembre-se sempre disso. Deus não só quer te ajudar. Ele pode. Toda vez que a ansiedade tentar dominar o seu coração, volte a este versículo e repita dentro de você: Ele cuida de mim. Não importa o quão grande seja a tempestade, o amor dele é maior. O poder dele é mais forte e o cuidado dele por você é eterno. Número 2. Salmos 55, 22. Quando o poder dele te sustenta, o teu fardo se torna leve. Deixa eu te dizer algo. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Eu sei que a vida, às vezes, pode parecer uma montanha de responsabilidades, problemas e preocupações. Mas há uma promessa na Bíblia que muda tudo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, 22. O próprio Deus te diz para entregar a Ele tudo aquilo que te pesa. Ele não apenas quer que você faça isso, mas garante que quando você fizer, Ele vai te sustentar. Pense nisso por um momento. Esse lança não é apenas um conselho, é uma ação que Deus está pedindo que você tome. Muitas vezes reconhecemos que algo nos aflige, mas temos dificuldade de soltá-lo. Talvez por medo de perder o controle ou por duvidarmos se Deus realmente tomará isso em suas mãos. Mas me permita te perguntar algo. O que você ganha ao continuar segurando isso sozinho? Quando você se apega a esses fardos, tudo o que faz é se desgastar. Deus quer que você tenha coragem de confiar plenamente nele, sem reservas. Ele tem o poder e o desejo de carregar o que você não consegue. E aqui vem o mais maravilhoso: Ele te sustentará. Você percebe a profundidade disso? Ele não está dizendo que vai te ajudar um pouco ou que estará contigo apenas nos momentos fáceis. Não. Deus promete te sustentar em todos os momentos. Mesmo nos dias em que você sentir que não consegue mais, a fidelidade dele não muda e o amor dele nunca se esgota. Ele não desiste de você, mesmo quando você sente que já não tem forças para continuar. Às vezes, pensamos que Deus só está presente nos momentos espirituais ou quando tudo está indo bem. Mas não é assim. Ele está ali quando você chora, quando você cai, quando tudo parece desmoronar. Este versículo diz que ele não deixará o justo caído. E o que isso significa? Que mesmo quando tropeçamos, mesmo quando sentimos que falhamos, a mão dele está sempre pronta para nos levantar. Deus não te julga pelas tuas quedas. Pelo contrário, ele te dá novas oportunidades para se levantar com ainda mais força. Você já se sentiu como se não houvesse saída, como se os seus problemas fossem grandes demais, ou como se os seus fracassos definissem quem você é. Quero que você ouça isso com atenção. Deus nunca te deixa caído. Nunca. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está ali para te restaurar. Ele te dá esperança quando parece que não resta mais nenhuma. A graça dele te impulsiona a seguir em frente, a crer que o melhor ainda está por vir. Mas aqui há algo importante. Para experimentar esse sustento, precisamos nos render a Ele.
Isso significa soltar o nosso orgulho, aquela voz que insiste: eu consigo sozinho. Deixa eu te dizer algo com carinho: ninguém consegue sozinho. E tudo bem. Deus não nos criou para sermos autossuficientes. Ele nos criou para dependermos dele. Quando você entrega os seus fardos e reconhece que precisa da ajuda dele, o seu coração muda. Você começa a sentir uma paz que não vem dos seus próprios esforços, mas da presença dele. E com essa paz vem a gratidão, a fé e uma determinação renovada para enfrentar o que vier. Então, da próxima vez que você sentir que está à beira do colapso, lembre-se disso: Deus te sustenta. Não importa quão pesado seja o fardo, não importa quão difícil pareça o caminho, Ele está com você, e o poder dele faz o impossível se tornar possível. Identifique hoje o que tem te sobrecarregado. Pense nessas coisas que tiram o seu sono, que te enchem de estresse. Escreva se for preciso e entregue tudo a Deus em oração. Diga: Senhor, eu não consigo com isso, mas eu sei que tu consegues. E toda vez que a dúvida ou o medo tentarem voltar, declare em fé: Deus me sustenta. Eu não cairei. Porque não importa o quão forte seja a tempestade, o amor dele e o poder dele sempre serão maiores. Ele te cuida, te sustenta e, acima de tudo, te levanta. Então, confie, solte e descanse nas mãos dele. Número 3. Mateus 11, 28 ao 30. O alívio que o seu coração precisa. Alguma vez você já sentiu como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros? Que não importa o quanto você tente, simplesmente não consegue encontrar descanso? Jesus está falando com você quando diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Você percebe? Isso não é apenas uma frase bonita. É um convite real, direto, que vem do coração de alguém que te conhece profundamente, que sabe exatamente o que você está enfrentando e que não quer que você continue carregando tudo sozinho. Jesus não coloca condições. Ele não pergunta se você foi perfeito, se tem todas as respostas ou se sua vida está em ordem. O convite dele é universal. Ele diz: todos. Todos os que estão cansados, esgotados pela vida, feridos pelas circunstâncias. Não importa o seu passado, os seus erros ou os seus medos, Jesus te compreende. Ele sabe o que significa estar exausto, tanto física quanto emocionalmente. A empatia dele é tão profunda que ele não observa sua dor de longe. Ele se aproxima, estende a mão e te diz: venha, eu te aliviarei. E o que significa esse alívio? Não é apenas se sentar um pouco para recuperar as forças. É muito mais profundo. É um descanso que cura a alma, que acalma as tempestades internas e que traz paz verdadeira. Quando Jesus diz: eu vos aliviarei, ele está falando de um descanso que transforma. Não é uma solução temporária, como as que o mundo oferece e que só duram um momento. Esse descanso vai direto ao coração do seu ser, aliviando o peso que você carrega e te libertando para viver segundo o propósito dele. Mas Jesus não apenas te chama para vir até ele. Ele também te oferece algo mais. Tomai sobre vós o meu jugo. Talvez a ideia de um jugo soe pesada ou até desconfortável. Mas deixa eu te explicar. O jugo de Jesus não é como as cargas que levamos na vida. Ele é leve, porque não o carregamos sozinhos. Jesus caminha ao nosso lado, passo a passo, garantindo que nunca estejamos cansados ou sobrecarregados demais. É uma troca. Você entrega suas cargas e ele te dá a paz, a força e a direção. Esse jugo também nos ensina algo essencial. A verdadeira liberdade está em se render à vontade de Deus. Pode parecer contraditório, mas não é. Quando você para de lutar com seus problemas e os coloca nas mãos dele, descobre uma liberdade que nunca poderia alcançar sozinho. A vontade de Deus não é para te prender, é para te libertar. Libertar do medo, do cansaço, da incerteza. E aqui vem algo ainda mais profundo.
Jesus não apenas te convida a tomar o jugo dele, ele te chama a aprender dele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há algo poderoso na mansidão e humildade de Jesus. Ele não vem te impor cargas, ele vem para tirá-las. E quando você decide aprender com ele, a sua vida começa a mudar. O exemplo de humildade de Jesus te mostra que você não precisa ter todas as respostas, que pode depender dele e confiar que o caminho dele é sempre o melhor. Mas aprender com Jesus também significa reconhecer nossas próprias fraquezas. O orgulho, muitas vezes, nos impede de pedir ajuda. Nos faz pensar que conseguimos sozinhos. Mas quando você escolhe ser humilde como ele, quando deixa de lado o eu consigo sozinho, você encontra a porta aberta para receber a graça dele. E essa graça muda tudo. Então hoje, pergunte a si mesmo: em que área da sua vida você precisa de descanso? Que cargas estão te esgotando? Identifique-as. Escreva se for necessário e apresente tudo a Jesus em oração. Diga: Senhor, aqui está a minha carga. Aqui estão os meus medos, as minhas lutas, o meu cansaço. Eu te entrego, porque sei que só tu podes me dar o descanso que preciso. Lembre-se disso. O jugo dele é leve, o coração dele é humilde e a paz dele é real. Não continue carregando sozinho. Responda ao convite dele, vá até ele, aprenda com ele e você encontrará o alívio que o seu coração tanto precisa. Porque em Jesus sempre há descanso, sempre há esperança e sempre há um novo começo. Número 4. Isaías 41:10. Enfrentar o medo sabendo que Deus está com você. O medo pode nos paralisar, não é verdade? É como uma sombra que nos segue, sussurrando dúvidas, fazendo-nos sentir sozinhos e indefesos. Mas quero que você ouça algo poderoso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 40:10. Essas palavras não são apenas uma mensagem de encorajamento, são uma promessa direta de Deus. Ele está com você agora mesmo, em cada passo que você dá, em cada batalha que você enfrenta. Quando Deus diz não temas, não é uma sugestão. É um mandamento cheio de amor e segurança. Por quê? Porque a presença dele anula qualquer razão para ter medo. Isso não significa que os problemas desaparecem automaticamente, mas muda a forma como os enfrentamos. Deus não está distante, te observando de longe enquanto você luta. Ele está ao seu lado, caminhando com você, lutando suas batalhas. A proximidade dele não é simbólica, é real. Quando ele diz, eu sou contigo, significa que o poder, o amor e a proteção dele estão ativamente operando ao seu favor. E a presença dele não só consola, como também protege. Deus não é um espectador passivo das suas lutas. Ele é o seu refúgio, o seu escudo, a sua fortaleza. Quando você se sente cercado pela tempestade, a mão dele está ali para te levantar, para te sustentar e te mostrar que com ele não há o que temer. Pense nisso. Que medo pode ser maior que o Deus que criou o universo? Nenhum. Além disso, Deus não apenas promete estar com você, ele promete te sustentar. Quando ele diz, eu te sustento sempre, está te garantindo que não importa quão difícil a situação se torne, ele não te deixará no meio do caminho. A destra da sua justiça não é apenas um símbolo de poder, é uma declaração de fidelidade. Não importa o quão forte seja a tempestade ou o quão fundo você sinta que caiu, a mão dele permanece firme, sempre pronta para te levantar. Você já se sentiu como se tudo estivesse desmoronando? É nesses momentos em que parece que não há saída, que Deus se torna a sua estabilidade. A mão dele é inabalável, mesmo quando tudo o mais falha. A justiça dele não só garante que ele tem poder para te sustentar, como também tem a integridade para cumprir cada promessa que fez a você.
Isso nos dá esperança, porque o caráter dele é perfeito e a fidelidade dele não muda. Saber que Deus está com você não apenas acalma o medo, te impulsiona a agir. Quando você confia na promessa dele de não temas, pode dar passos de fé que antes pareciam impossíveis. Você pode enfrentar desafios com coragem, sabendo que não está sozinho. Cada vez que você vence um medo, não só se fortalece, como também aprofunda sua relação com Deus. Ele usa suas lutas para mostrar o poder dele de formas que você nunca imaginaria. Além disso, a justiça dele acrescenta um nível de segurança incomparável. Quando Deus diz que te sustenta com a sua destra de justiça, ele está reafirmando que a proteção dele é confiável e que o plano dele para a sua vida é bom. Isso nos convida a viver com integridade, a andar em retidão, sabendo que o Deus justo está ao nosso lado. Você não precisa temer a incerteza do mundo quando o Criador do universo é quem te guia. Então, pense agora, quais medos estão te paralisando hoje? O que tem te impedido de avançar? Reflita, escreva se for preciso, e em oração entregue tudo a Deus. Diga: Senhor, este medo me paralisa, mas confio que a tua poderosa destra me sustenta. Ajuda-me a avançar com fé. E depois disso, dê um passo. Faça algo que antes te causava medo, lembrando que você não está sozinho. A destra da justiça dele te sustenta. A presença dele te acompanha. E o poder dele te respalda. Não permita que o medo tenha a última palavra na sua vida. Isaías 41:10 é uma promessa viva, um lembrete de que com Deus você tem tudo o que precisa para enfrentar qualquer desafio. Caminhe com confiança, sabendo que Ele luta por você, te levanta quando você cai e te dá força para continuar. A destra dele está com você, hoje e sempre. Número 5, Jeremias 29:11. Quando os teus sonhos se alinham com o coração de Deus. Você já se perguntou alguma vez o que Deus preparou para a sua vida? Às vezes, em meio às incertezas, nos custa acreditar que existe um propósito maior por trás de tudo. Mas ouça o que diz Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essas palavras não são apenas promessas genéricas. São um lembrete de que Deus conhece perfeitamente os teus caminhos. Você e eu enxergamos a vida a partir de uma perspectiva limitada. Só conseguimos compreender o que está bem diante de nós. Mas Deus vê o quadro completo. Ele conhece cada canto do teu coração, cada luta, cada sonho. Os planos dele não são acidentais nem improvisados. São cuidadosamente desenhados para você, com cada detalhe pensado para te levar a cumprir o propósito eterno dele. Você não é um projeto genérico nas mãos de Deus. Seus passos são personalizados pelo Criador, que te conhece melhor do que você mesmo. E esses planos não são apenas de paz, também são bons. Jeremias enfatiza que Deus tem pensamentos de bem-estar, não de calamidade. A intenção dele é clara, te dar o melhor. Isso não significa que você nunca enfrentará provas, mas que, mesmo em meio às dificuldades, ele trabalha para o teu bem. O bem-estar que Deus promete não é superficial. Vai muito além do material. É um bem-estar que inclui paz, propósito, relacionamentos restaurados e uma comunhão íntima com Ele. Talvez hoje você esteja passando por um momento complicado e tenha dificuldade em enxergar o bem-estar de que este versículo fala. Deixa eu te dizer algo. Mesmo nos dias mais escuros, Deus continua agindo. Ele não desperdiça nenhuma experiência. Cada situação, cada luta, tem um propósito que vai além do que você pode entender agora. E quando você confia na bondade dele, pode caminhar com a certeza de que o plano dele está cheio de bênçãos, mesmo que o processo seja difícil. Mas há algo que torna essa promessa ainda mais poderosa. Deus te dá um futuro e uma esperança.
Pense nisso. Não importa o quão incerto pareça o presente, o teu futuro está seguro nas mãos dele. Deus já preparou o caminho, e essa esperança não é algo passivo, não é apenas esperar para ver o que acontece. É uma esperança ativa, uma fé que te impulsiona a caminhar com confiança, porque você sabe que ele é fiel e cumprirá o que prometeu. Agora, existe um passo importante que não podemos ignorar. Para experimentar esses planos de bem-estar, precisamos alinhar nossos sonhos com a vontade dele. Isso não significa renunciar aos seus anseios, mas entregá-los a ele, pedindo direção. Por meio da oração, da meditação na palavra e da busca pela sua vontade, começamos a entender o que realmente importa. Quando rendemos nossos planos a Deus, encontramos uma plenitude que nunca poderíamos alcançar sozinhos. Isso também implica cooperar com o propósito dele. Às vezes, queremos forçar nossos próprios caminhos, mas a verdadeira liberdade está em nos rendermos à sua direção. Deus não quer apenas que você cumpra um propósito. Ele quer que você o viva em abundância. E isso acontece quando deixamos de nos agarrar ao que achamos melhor e confiamos no que ele sabe que é melhor. Então, como você pode começar a viver essa realidade hoje? Reflita sobre seus planos. Pergunte-se se o que você está buscando reflete os valores e propósitos de Deus. Peça em oração que Ele te revele os caminhos dele e que te ajude a confiar, mesmo quando as coisas não fizerem sentido. E dê passos concretos de obediência. Estude a palavra. Busque conselhos sábios e tome decisões alinhadas à vontade dele. Jeremias 29:11. Não é apenas um versículo reconfortante. É um convite a viver com esperança, sabendo que Deus tem planos incríveis para você. Planos que vão te encher de propósito, de paz e de alegria verdadeira. O teu futuro não está nas mãos do acaso, mas nas mãos de um Deus que te ama e que sempre busca o teu bem. Então confie, avance com fé e mantenha o seu coração alinhado ao coração dele. Ele não apenas tem um plano para você, ele tem um futuro cheio de esperança, um futuro onde as promessas dele sempre se cumprem. Número 6, Romanos 8:28. Quando cada experiência soma ao plano de Deus. Você já se perguntou por que certas coisas acontecem na sua vida? Aquelas experiências que parecem não fazer sentido, que doem, que te deixam sem respostas? Romanos diz algo incrível. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Preste atenção nessa palavra. Todas, não diz algumas, não diz só as boas, diz todas. Até aquilo que parece um desastre está sendo usado por Deus para o seu bem. Deus tem um propósito por trás de cada circunstância. Nada acontece por acaso. Mesmo os momentos mais escuros, as perdas, os fracassos, tudo se encaixa no plano perfeito que Ele tem para você. Mas há algo fundamental aqui. Isso é para os que amam a Deus. Amar a Deus não é apenas sentir algo por Ele. É confiar no caráter dEle, crer na bondade dEle mesmo, quando você não entende o que Ele está fazendo. É cooperar com os propósitos dEle mesmo, sem enxergar o quadro completo. Às vezes estamos tão focados no imediato que esquecemos que Deus vê além. Nossa visão é limitada. Só conseguimos enxergar o aqui e o agora. Mas Deus está tecendo algo muito maior. Ele não vê apenas as suas lutas atuais. Ele vê o bem eterno que pode nascer delas. Cada alegria, cada lágrima, cada desafio é uma peça que se encaixa no desenho perfeito dele. E quando você se agarra a essa verdade, encontra esperança. Não uma esperança passiva, mas ativa. É uma confiança que te diz, isso não é o fim. Deus está fazendo algo maior do que eu posso imaginar. Mas por que o versículo diz que isso é para os que amam a Deus? Porque esse amor é a ponte que conecta a nossa vida ao propósito dele. Quando você ama a Deus, você confia nele.
E quando confia, você está disposto a abrir mão do controle. Essa confiança é o que te permite caminhar com fé, sabendo que até aquilo que hoje dói pode se tornar um testemunho amanhã. Amar a Deus é obedecê-lo mesmo quando você não entende o porquê do que está acontecendo. É um ato de entrega, é dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. E algo lindo acontece quando você decide amar e confiar em Deus. As provações que antes pareciam insuportáveis começam a se transformar. Não porque desaparecem magicamente, mas porque a sua perspectiva muda. Aquilo que antes parecia um peso, agora você vê como uma oportunidade de crescer, de aprender, de se aproximar mais dele. Cada batalha que você enfrenta se torna uma oportunidade para experimentar o poder e a fidelidade dele. Pense nisso. Quantas vezes você passou por algo difícil e depois percebeu como Deus usou aquilo para o seu bem? Talvez na hora você não tenha entendido, mas hoje pode olhar para trás e ver que aquela situação te fortaleceu, te ensinou algo valioso ou te aproximou mais de Deus. Isso é Romanos 8 em ação. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Então, o que você está enfrentando hoje que parece não fazer sentido? Talvez seja uma perda, uma rejeição, uma mudança inesperada. Apresente isso a Deus. Diga: Senhor, eu não entendo isso, mas creio que Tu podes usar para o meu bem. Ajuda-me a confiar em Ti. E espere, porque a promessa dele é segura. Ele está orquestrando tudo, até mesmo o que parece quebrado, para cumprir o propósito dele na sua vida. Esse versículo não apenas nos consola, ele nos desafia, nos convida a confiar, a abrir mão do controle, a caminhar pela fé. Deus não só tem o poder para transformar as suas circunstâncias, Ele tem amor suficiente para garantir que cada detalhe, por menor ou mais doloroso que pareça, está sendo usado para um bem maior. Então siga em frente, porque Deus está contigo, e o plano dele para você é bom, perfeito e eterno. Número 7, Êxodo 14, 14. Deixe o controle. A paz chega quando Deus age. Às vezes sentimos que tudo depende de nós, não é verdade? Acreditamos que se não controlarmos cada detalhe, tudo vai desmoronar. Mas deixa eu te dizer algo poderoso. Não é você quem precisa lutar as grandes batalhas da sua vida. Êxodo diz: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, 14. Que descanso esse versículo nos traz, não é? Ele nos lembra que é Deus quem entra em cena, quem assume o controle e garante a vitória. Pense nisso. Muitas vezes queremos controlar tudo. Tentamos resolver os problemas com nossas forças, com nossas próprias ideias. Mas o que conseguimos? Apenas nos esgotar. No entanto, Deus nos diz: deixa que eu faço. Ele não precisa que você lute. Ele só precisa que você confie. Ceder o controle pode ser difícil, eu sei. Mas quando você faz isso, você abre espaço para que o poder dele atue de maneiras que você jamais imaginaria. E aqui está o mais incrível. Deus luta as nossas batalhas quando reconhecemos que precisamos dele. É uma dependência total. Não se trata de desistência, mas de fé. Fé de que o poder dele é maior do que qualquer circunstância. Confiança de que ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. Isso é o que significa ter uma confiança radical. Deixar o controle não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem. É dizer a Deus: tu podes onde eu não posso. E sabe o que é melhor de tudo? Quando você entrega a batalha a Deus, você pode ficar tranquilo. A paz que tanto desejamos não vem porque tudo está resolvido, mas porque sabemos que Deus está no comando. Quando paramos de nos preocupar com o que não podemos controlar, quando deixamos de tentar resolver tudo com as nossas próprias forças, nosso coração encontra calma. É como se, de repente, pudéssemos respirar novamente, porque a paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Veja o contexto de Êxodo 14. O povo de Israel estava encurralado.
À frente, o Mar Vermelho, atrás, o exército egípcio. Não havia saída. Você consegue imaginar o medo, a angústia? Mas Deus disse: o Senhor pelejará por vós, e cumpriu sua palavra. Ele abriu um caminho onde não havia nenhum. Esse é o Deus a quem servimos. Um Deus que faz o impossível. Um Deus que age com poder quando tudo parece perdido. Você percebe o que isso significa para você? Assim como Deus interveio por Israel, Ele pode intervir na sua vida hoje. Talvez você se sinta encurralado entre um problema e outro, sem uma saída aparente. Mas quero te encorajar a confiar. Assim como Moisés ergueu o cajado em obediência, você também pode dar um passo de fé, crendo que Deus já tem um plano. Ele não apenas luta por você, Ele te liberta de maneiras que vão além da sua compreensão. Agora me diga, em quais áreas da sua vida você tem lutado com as suas próprias forças? Talvez seja um relacionamento quebrado, um problema financeiro ou simplesmente o peso da incerteza. Seja o que for, te convido a refletir e a entregar isso a Deus. Diga: Senhor, essa batalha é grande demais para mim, mas confio que tu podes vencê-la. E depois, faça algo ainda mais difícil. Fique tranquilo. Não é fácil, eu sei. Mas é nesse silêncio, nesse momento de soltar o controle, que Deus age. Na próxima vez que enfrentar um desafio, lembre-se deste versículo. Lembre a si mesmo que Deus luta por você. Você não está sozinho. Você não precisa ter todas as respostas. O poder dele é suficiente. O amor dele é inabalável. Então, respire, solte, confie. Porque quando você deixa Deus agir, descobre que a vitória dele é sempre mais grandiosa, mais completa e mais perfeita do que você jamais poderia imaginar. Sua batalha já está nas mãos dele. Sua vitória está garantida. Número 8. Mateus 6:33. Coloque Deus em primeiro lugar e você verá suas necessidades supridas. Às vezes, nossas vidas estão tão cheias de preocupações que parece impossível encontrar um momento de calma. Nos preocupamos com o trabalho, a família, as finanças, o futuro, e a lista só aumenta. Mas Jesus nos oferece uma verdade que muda tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Em poucas palavras, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu lugar. Pense nisso por um momento. Quantas vezes tentamos resolver as coisas do nosso jeito, priorizando nossas necessidades materiais ou nossas próprias ideias, e terminamos exaustos ou frustrados? Jesus está nos dizendo que quando fazemos de Deus a nossa prioridade, não apenas encontramos paz, mas também vemos como Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Buscar o reino de Deus não é algo que fazemos uma única vez. É um estilo de vida. É decidir todos os dias que o espiritual tem mais peso do que o material, que a vontade dele tem mais valor do que as nossas preocupações. Mas o que significa realmente buscar o seu reino e a sua justiça? Não é apenas ler a Bíblia ou ir à igreja, é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. É viver conforme o caráter dele, ser íntegros, compassivos, justos em nossas atitudes. É refletir o amor e a justiça dele em tudo o que fazemos. Quando vivemos assim, mostramos que a nossa confiança está totalmente nele, não em nossas próprias forças. E algo incrível acontece quando vivemos dessa forma. Deus honra essa obediência. Jesus não disse que talvez essas coisas seriam acrescentadas. Ele disse que todas essas coisas serão acrescentadas. Ele promete provisão. Isso não significa que teremos tudo o que queremos, mas sim que nunca nos faltará o que realmente precisamos.
Essa é uma convocação para confiar em Deus como nosso provedor, para descansar no fato de que Ele sabe exatamente do que precisamos, mesmo antes de pedirmos. E sabe o que mais acontece quando você confia que Deus supre? A ansiedade desaparece. Você não precisa se preocupar com o futuro, porque sabe que Ele já está lá, orquestrando cada detalhe. Essa paz não vem por ter tudo resolvido, mas por saber que Deus está no controle. E quando o seu foco está nele, você encontra não apenas paz, mas também direção. Suas prioridades se reorganizam e suas decisões passam a refletir o que realmente importa. Isso não é só uma promessa espiritual, é uma fórmula de vida. Quando você busca primeiro o que é de Deus, você começa a ver sua vida se alinhar. Porque Ele não está interessado apenas nas suas necessidades materiais, mas também no seu crescimento espiritual, emocional e relacional. Colocar Deus em primeiro lugar transforma todos os aspectos da sua vida, mas isso requer intencionalidade. Não dá para buscar o reino por acidente. É preciso fazer escolhas conscientes todos os dias. Pergunte a si mesmo, em que áreas da minha vida eu preciso priorizar Deus? Talvez seja em como você usa seu tempo, nas decisões que toma, ou até mesmo na forma como enfrenta os problemas. Dedique tempo para refletir. Faça ajustes, se for necessário. Porque quando Deus está no centro, todo o resto se encaixa. E aqui vai algo prático que você pode fazer ainda hoje. Dedique os primeiros minutos do seu dia para se conectar com Deus. Não comece com a lista de tarefas ou as redes sociais. Comece com a palavra dele, com oração, com silêncio diante dele. Você verá como essa pequena atitude transforma o restante do seu dia. Porque quando você entrega os primeiros frutos do seu tempo a Deus, Ele abençoa todo o restante. Mateus 6,33 não é apenas um versículo, é um convite para viver de maneira diferente. É um lembrete de que o eterno tem mais valor do que o temporário. Então, busque a Deus primeiro, coloque-o no centro e confie que Ele cumprirá a sua promessa. Todas as suas necessidades estão nas mãos dele, e a provisão dele nunca falha. Quando você prioriza o que é celestial, as bênçãos terrenas chegam no momento perfeito. Número 9. Filipenses 4, 6 e 7. Não se inquiete. Ore, agradeça e descanse. A vida está cheia de momentos que nos inquietam, não é verdade? Aqueles dias em que parece que a ansiedade quer dominar o nosso coração, roubar a nossa paz e nos encher de dúvidas. Mas Filipenses oferece uma solução incrível. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Essas palavras são um lembrete de que não precisamos carregar nossas preocupações sozinhos. Podemos entregá-las a Deus. Pense bem, Deus nos diz com clareza: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não importa quão grande ou pequeno seja o problema, você não foi criado para viver em ansiedade. Mas isso exige uma escolha. Escolher confiar nele. Muitas vezes deixamos nossa mente se encher de pensamentos negativos, imaginando o pior cenário possível. Mas, e se decidíssemos focar na bondade de Deus, em vez de nas nossas dúvidas? Ao meditar em quem Deus é e no que Ele já fez por nós, renovamos a nossa mente e damos menos espaço à ansiedade. E aqui está a chave, a oração. Filipenses não diz para orarmos apenas quando tudo estiver mal ou quando não tivermos outra opção. Diz, em tudo. Ou seja, a oração não deve ser o nosso último recurso, mas o nosso primeiro passo. Falar com Deus não é um ritual formal, é um diálogo sincero e constante. Você pode contar tudo a Ele, suas alegrias, seus medos, seus sonhos. E ao fazer isso, algo muda no seu coração.
Porque quando você apresenta seus pedidos com fé, está dizendo: Deus, confio que tu estás no controle. Mas a oração não está completa sem gratidão. E é aqui que muitas vezes falhamos, não acha? Nos concentramos tanto no que queremos ou precisamos, que esquecemos de tudo o que já temos. A gratidão muda a nossa perspectiva. Quando você agradece a Deus mesmo antes de ver as respostas, está ativando sua fé. Está dizendo: Senhor, eu sei que tu estás agindo, mesmo que eu ainda não veja. Além disso, você começa a perceber quantas bênçãos já tem, bênçãos que talvez nem tenha notado. A gratidão não é só uma ação, é um estilo de vida. E aqui vem o mais maravilhoso. Quando você ora e agradece, algo sobrenatural acontece. Você recebe a paz de Deus. E não é qualquer paz. É uma paz que vai além do nosso entendimento. Talvez o problema não desapareça na hora, mas o seu coração fica tranquilo porque você sabe que Deus está no controle. Essa paz atua como um escudo, protegendo seus pensamentos e emoções. Ela te permite enfrentar a incerteza com confiança, sabendo que você não está sozinho. Essa paz não depende de soluções rápidas, mas da presença de Deus. É como se Ele dissesse: eu estou aqui, não se preocupe, deixa isso comigo. E quando você entende isso, a ansiedade perde o poder. A paz de Deus preenche os espaços onde antes havia medo. Então me diga, quais situações estão te inquietando hoje? Talvez seja algo relacionado à sua família, às suas finanças ou ao seu futuro. Seja o que for, te convido a colocar isso nas mãos de Deus. Fale com Ele, conte o que está sentindo, mas também agradeça. Faça uma pausa e enumere as bênçãos que você já tem. E quando um pensamento ansioso tentar voltar, pare, ore. Lembre-se desta promessa de Filipenses e confie que Deus tem tudo sob controle. Viver sem ansiedade não significa não enfrentar problemas, mas saber quem é que carrega os nossos fardos. Filipenses nos dá uma fórmula clara: ore, agradeça e confie. E em troca, Deus te dá a sua paz, uma paz que não apenas acalma o seu coração, mas que transforma a sua vida. Então, não se inquiete, ore, agradeça e descanse na certeza de que Ele está contigo. Número 10. Provérbios 3, 5 e 6. Confie sem reservas. Ele endireitará os teus caminhos. Às vezes, confiar plenamente em Deus parece mais fácil de dizer do que de fazer. Não é verdade? Principalmente quando enfrentamos decisões importantes ou momentos de incerteza. Nos pegamos querendo tomar o controle, confiar na nossa lógica e resolver tudo por conta própria. Mas Provérbios nos diz algo completamente diferente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Isso não é apenas um convite, é uma promessa. Confiar de todo o coração significa entregar por completo a nossa segurança a Deus. Não é um confio em Deus quando não tenho mais opções, mas uma entrega total, mesmo quando as coisas parecem controláveis por nós mesmos. É escolher a fé em vez da dúvida, a dependência em vez da autossuficiência. Por quê? Porque Deus vê o que você não pode ver. A perspectiva dele é infinita, enquanto a nossa está limitada ao aqui e agora. Muitas vezes achamos que a nossa lógica é suficiente, mas sem a direção dele, podemos tomar decisões erradas com facilidade. E é aí que entra a segunda parte do versículo. Não te estribes no teu próprio entendimento. Esse é um lembrete de que a nossa sabedoria humana tem limites. Por mais inteligente ou experiente que você seja, nunca verá o quadro completo como Deus vê. Nossa lógica pode falhar, nossas emoções podem nos enganar, mas a sabedoria dele é perfeita. Isso não significa que não devemos usar nossa mente, mas que sempre devemos submetê-la a ele. Muitas vezes é o nosso orgulho que se interpõe. Achamos que podemos resolver tudo sozinhos,
Mas esse orgulho pode ser a maior barreira para receber a direção de Deus. Render o nosso ego a Deus é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. O versículo também diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Não em alguns, não só nos momentos difíceis, mas em todos. Isso significa permitir que Deus esteja presente em todos os aspectos da nossa vida. Nossas decisões, nossos relacionamentos, nosso trabalho, até mesmo nossos sonhos. Não se trata de convidar Deus apenas quando há uma crise, mas de viver em comunhão constante com Ele. Consultá-lo o tempo todo, buscar a vontade dele antes de agir, tomar decisões baseadas em princípios bíblicos em vez de emoções passageiras. Quando fazemos isso, mostramos que confiamos mais na sabedoria dele do que na nossa intuição. E aqui vem a parte mais linda, a promessa de um caminho endireitado. Quando você entrega os seus caminhos a Deus, quando confia nele e reconhece o senhorio dele, ele endireita as suas veredas. Isso não significa que você nunca enfrentará obstáculos, mas que ele vai te guiar pelo melhor caminho, evitando tropeços desnecessários. Um caminho endireitado traz paz. Você não precisa se preocupar com cada passo, porque sabe que Deus já preparou o terreno. Ele te protege do que você não consegue ver e te dá clareza quando tudo parece confuso. Pense bem, quantas vezes você tomou decisões confiando apenas na sua própria prudência e as coisas não saíram como você esperava? Agora imagine como seria diferente se cada decisão fosse fundamentada na sabedoria de Deus. Quando confiamos nele, nossas cargas se tornam mais leves, nossas decisões mais claras e nossa vida tem direção. Não porque tudo é perfeito, mas porque a paz dele nos acompanha em cada passo. Por isso, te convido a refletir. Em quais áreas da sua vida está mais difícil confiar em Deus? Talvez seja o seu futuro, um relacionamento ou um sonho que você carrega. Seja o que for, entregue isso a Ele hoje. Fale com Deus em oração. Peça que Ele te mostre o caminho. E então, haja com fé. Antes de tomar uma decisão importante, consulte a palavra dele ou busque um conselho sábio. Confie que ao entregar tudo a ele, você encontrará a direção que precisa. Provérbios 3 nos lembra que confiar em Deus não é apenas um ato de fé, é também uma decisão sábia. Quando entregamos tudo a Ele, Ele nos dá um caminho claro, seguro e cheio de propósito. O plano dele é sempre melhor do que o nosso e a sabedoria dele nunca falha. Então, confie sem reservas. Solte o controle, reconheça a soberania dele e deixe que ele endireite os teus caminhos. Número 11. Salmos 46:10. Pare um instante no silêncio, você descobre Deus. Você já sentiu que o barulho do dia a dia te impede de se conectar verdadeiramente com Deus? Tudo é tão acelerado, responsabilidades, preocupações, distrações, e no meio de tudo isso parece quase impossível parar e ouvir a voz dele. Mas o Salmo nos faz um convite simples, porém profundamente transformador. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. É como se Deus dissesse: pare, respire, deixe que eu seja o centro. A quietude de que esse versículo fala não é apenas ausência de som, é algo mais profundo. É um estado da alma, um descanso interior que nos permite perceber a presença de Deus. Vivemos em um mundo cheio de pressa, onde sempre há algo para fazer, algo para resolver. Mas, se não tomarmos tempo para nos afastar, para nos desconectar desse ruído constante, perdemos os sussurros de Deus. Ele não grita para ser ouvido. A voz dele é suave, calma e exige que façamos uma pausa para escutá-la. E essa pausa não é apenas para encontrar tranquilidade, mas para reconhecer quem é Deus. Sabei que eu sou Deus. Não é apenas uma frase poética, é um lembrete da sua grandeza, do seu poder e da sua soberania. Frequentemente vivemos como se tudo dependesse de nós. Nos preocupamos, nos agitamos, tentamos controlar tudo. Mas quando verdadeiramente reconhecemos a Deus, algo muda.
Percebemos que não estamos no centro do universo, ele está. E isso, em vez de nos fazer sentir pequenos, nos enche de paz, porque sabemos que ele está no controle de tudo. Mas aqui está o problema, o ruído. E não me refiro apenas ao ruído externo, como notificações no celular ou conversas intermináveis. O ruído interno pode ser ainda mais forte. Pensamentos que não param de girar na nossa mente, preocupações que nos tiram o sono, os IC que nunca parecem ter resposta. Tudo isso nos desconecta da comunhão com Deus. Por isso, parar, fazer uma pausa intencional, não é um luxo, é uma necessidade espiritual. É no silêncio que conseguimos realinhar nossa perspectiva, lembrar quem é Deus e quem somos nele. Às vezes, até aquilo que parece bom pode se tornar ruído. Talvez você esteja tão ocupado fazendo coisas para Deus que se esqueceu de simplesmente passar tempo com Ele. Talvez o seu serviço, os seus planos ou até mesmo as suas orações tenham se tornado mais um ato mecânico do que um momento real de conexão. Mas Deus não está buscando ações perfeitas. Ele quer o seu coração. E esse coração se entrega na quietude, na pausa onde deixamos de fazer e simplesmente estamos na presença dele. Sabe o que acontece quando você aceita esse convite à quietude? Sua alma é renovada. Nesse momento de silêncio, Deus reanima o seu espírito, renova suas forças e te lembra do propósito dele. Você não precisa fazer nada extraordinário, apenas estar ali, com ele. É nesse espaço de calma que você começa a ver as coisas com clareza, onde a ansiedade cede e a paz toma o seu lugar. Então me diga, quando foi a última vez que você parou completamente para contemplar Deus? Não para pedir algo, não para cumprir um ritual, mas simplesmente para estar com Ele. Se faz muito tempo, não se preocupe. Comece hoje. Tire alguns minutos, desligue o celular, feche os olhos, respire fundo e peça a Deus que te mostre a sua presença. Torne isso um hábito diário. Esses momentos de quietude não apenas te conectam com Ele, mas também transformam a maneira como você enfrenta cada dia. O Salmo 46:10 não é apenas um versículo, é um convite para um estilo de vida. Uma vida onde o ruído não domina, onde a ansiedade não governa, onde Deus é o centro. Pare, aquiete sua alma e conheça-o. Porque no silêncio você não apenas descobre Deus, descobre quem você realmente é na presença dele. Número 12. Isaías 40:31. Alcançar novas alturas. A força de esperar no Senhor. Esperar em Deus não é fácil, não é mesmo? Às vezes, sentimos que o tempo passa e as respostas não chegam. Nos perguntamos se Deus realmente está ouvindo ou se algo se perdeu no caminho. Mas Isaías nos oferece uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Isso não é apenas um consolo. É um convite para descobrir a força que só se encontra quando aprendemos a confiar no tempo perfeito de Deus. Esperar em Deus não significa cruzar os braços. É uma paciência ativa, cheia de fé e obediência. Cada dia de espera é uma oportunidade para crescer, para que o nosso caráter seja moldado. Na espera, aprendemos a nos render à vontade dele, a reconhecer que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, mesmo que às vezes seja difícil entender. Deus nunca se atrasa. O tempo dele é perfeito, mesmo quando o nosso parece estar se esgotando. E aqui está a beleza da espera. Deus renova as nossas forças. Ele sabe o quanto estamos cansados, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quando sentimos que não conseguimos mais, a promessa dele é clara. Ele nos restaura desde o mais profundo do nosso ser. Essa renovação não é apenas para sobreviver, mas para avançar com propósito. É um descanso que não vem do mundo, mas da presença dele, que toca cada parte da nossa alma e nos dá vigor para enfrentar novos desafios. Mas isso não é tudo.
Isaías usa uma imagem que nos enche de esperança. Subirão com asas como águias. Pense no voo de uma águia. Ela não se esforça desnecessariamente, não luta contra o vento, ela aproveita as correntes para subir. Assim é quando esperamos em Deus. Ele nos leva acima das circunstâncias. Número 13, Salmo 62. Quando a tua alma encontra seu único refúgio no Senhor. Às vezes, o mundo se parece com um turbilhão, não é? Tudo é rápido, barulhento, exigente. Buscamos calma em todos os cantos, em distrações, em metas pessoais, até em outras pessoas. Mas Salmos nos lembra algo tão simples quanto profundo. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Salmo 62, 1. Essas palavras nos convidam a parar e refletir. Onde estamos buscando refúgio? Onde estamos tentando encontrar a paz que tanto precisamos? O salmista é claro, somente em Deus podemos encontrar essa verdadeira calma. Não há outra fonte capaz de oferecer o que Ele nos dá. Tudo o mais, por mais bom que pareça, é temporário. Talvez seja um momento de descanso assistindo a uma série, uma conversa com um amigo ou até uma conquista alcançada. E, mesmo que essas coisas possam aliviar por um momento, não preenchem o vazio interno. Somente Deus pode trazer o verdadeiro descanso à alma, porque a paz dele não depende das circunstâncias, mas da sua presença. Mas encontrar esse descanso nem sempre é fácil, certo? Muitas vezes, nossa mente está cheia de ruídos, dúvidas, preocupações, culpa. É como se o caos interior não nos deixasse respirar. E aí está o desafio: acalmar a nossa alma. Não se trata apenas de fazer silêncio externo, mas de silenciar aquelas vozes internas que nos roubam a paz. A chave está em treinar nossa mente para meditar nas promessas de Deus. Quando escolhemos focar na fidelidade dele, no seu amor, no seu controle soberano, pouco a pouco o ruído se dissipa. A mente se aquieta e a alma encontra descanso. E isso exige ação. Entregar nossas cargas a Deus é um passo essencial. A ansiedade e as preocupações não vão embora sozinhas. Precisamos levá-las ao único lugar onde podem ser resolvidas, às suas mãos. Às vezes queremos segurar o controle, mas quando finalmente dizemos, Senhor, isso é teu, algo muda. O peso alivia, a tempestade acalma e o coração encontra repouso. Esse descanso também é prova de uma fé verdadeira. Quando a tua alma descansa em Deus, você está demonstrando uma confiança que vai além das circunstâncias. É fácil ter calma quando tudo está bem, mas quando o mundo ao seu redor desmorona e você continua firme, isso é um testemunho poderoso. É uma fé madura, que não se baseia no que se vê, mas em quem Deus é. Essa calma é como um farol para os outros. Reflete o poder e a presença de Deus na sua vida. É um testemunho vivo de esperança inabalável. E essa esperança nasce ao saber que Deus é a nossa rocha. Não é um refúgio temporário, é eterno, inabalável. Quando Ele te sustenta, não importa o quão forte seja a tempestade, você sabe que sua alma está segura, que nada pode te separar do cuidado dele. Essa é a verdadeira tranquilidade, uma confiança completa no caráter e na fidelidade de Deus. Deixa eu te perguntar algo. Quando você precisa de calma, para onde costuma correr? Talvez para os seus próprios esforços, para distrações externas ou até para evitar o problema. Mas hoje quero te encorajar a fazer algo diferente. Vá até Deus. Encontre um lugar tranquilo. Fale com Ele. Conte o que está sentindo, o que te preocupa e peça que Ele encha o seu coração com a paz dele. Você não precisa de palavras perfeitas, só de um coração disposto. E depois, transforme isso em um hábito. Dedique todos os dias um tempo para estar na presença dele, para ler a palavra em silêncio, deixando que ele fale com você, que ele te guie. É nesses momentos que a tua alma se aquieta, que você encontra o descanso que o mundo não pode dar.
Porque somente em Deus e somente nele a nossa alma encontra o seu verdadeiro refúgio. O Salmo 62 não é apenas um lembrete, é um convite para soltar o controle, entregar as cargas e confiar plenamente naquele que nunca falha. Em Deus, e somente nele, está a calma que a tua alma tanto anseia.